A CPI da Câmara Legislativa, que investiga as invasões do dia 8 de janeiro, está ouvindo hoje como colaborador o diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro. Yuri Ascar vai acompanhando, inclusive, tem informações importantes sobre a intenção que o grupo de manifestantes tinha, inclusive, de explosão de um viaduto aqui em Brasília. Peraí, que história é essa, Yuri Ascar? É com você, meu irmão, muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a afirmação foi feita aqui aos integrantes da CPI dos atos antidemocráticos pelo diretor responsável por aquela investigação da tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília na véspera do dia 24, Leonardo de Castro. E ele também foi o responsável pelo início das investigações e pelas primeiras prisões daqueles atos extremistas também do dia 12 de dezembro, quando houve a tentativa de invasão à Polícia Federal e que vários carros, viaturas, ônibus acabaram incendiados nas pistas ali perto da W3 Norte. E o que ele afirmou aqui aos deputados, que deixou os deputados distritais até bastante preocupados com essa afirmação, que não era apenas essa bomba no aeroporto de Brasília. Havia um planejamento e a Polícia Civil estava já acompanhando uma dessas pessoas que era suspeita de participar desse estudo, desse planejamento para esses atentados à bomba, que seriam realizados em subestações de energia. Um dos alvos era em Taguatinga, e outro atentado que foi planejado por esse grupo radical que estava no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, aqui em Brasília, era exatamente também tentar implodir aquele viaduto da rodoviária. Tem aquele amplo vão sem coluna, uma obra de engenharia ali enorme. Eles estudavam uma forma de colocar bombas, instalar bombas ali para que o viaduto viesse abaixo. Qual que era o objetivo desse grupo, segundo o investigador? Era exatamente criar o caos, uma situação caótica aqui em Brasília, para buscar impedir a posse de Lula como o presidente da República. Inclusive, esse homem, que era acompanhado e monitorado pela Polícia Civil, participou dos atos do dia 8 de janeiro e também foi preso pela Polícia Civil logo depois dos atos. Os primeiros presos foram feitos pela Polícia Civil ainda no dia 8 de janeiro, mas depois esse inquérito passou para a Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal, assim como aconteceu também com os atos do dia 12 de dezembro. As primeiras prisões foram efetuadas pela Polícia Civil do DF e depois o inquérito passou para a Polícia Federal. Inclusive, os envolvidos na tentativa de ataque à bomba no aeroporto de Brasília já haviam sido identificados pela Polícia Civil, participaram também dos atos do dia 12, inclusive houve um pedido de prisão de 2 desses participantes. Agora vamos ouvir um trecho do que falou aqui Leonardo de Castro, exatamente sobre essa tentativa de um ato terrorista ali na plataforma da rodoviária, no viaduto da rodoviária de Brasília. Vamos ouvir esse trecho. Não foi só o Armando Valentim que citou essa situação de planejamento de incêndios e explosivos em algumas regiões, nessas estações de energia. Me lembrei agora que o Armando Valentim citou também o viaduto da rodoviária, que eles chegaram a conversar no acampamento. Para estourar, implodir o viaduto da rodoviária? Colocar um explosivo no viaduto da rodoviária do Central de Brasília. Ele disse que isso foi cogitado lá entre esses organizadores. O que eu posso acrescentar é que isso também constou em alguns outros depoimentos, esse planejamento, essa conversa, essa cogitação dentro do acampamento de colocação de explosivos e incêndio a veículos e prédios. Isso também constou no depoimento do George Washington e também no depoimento do Alan Diego. Nós estamos vendo que a situação é bem mais grave do que a gente imaginava, Preocupei com isso também. Como assim explodir o viaduto da rodoviária? O viaduto da rodoviária? Mas, Yuri, explica para todo mundo aqui
qual a diferença, porque eu falei ainda há pouco, ele foi chamado como colaborador. Qual é a diferença entre colaborador e testemunha que tem que ir na CPI? Fred, o colaborador, ele pode falar apenas o que ele quiser, ele inclusive não se compromete em prestar um juramento e falar só a verdade e não precisa estar também na presença do advogado. Então, ele veio exatamente com a experiência de já ter provas, já ter feito as investigações, por isso houve esse acordo de não precisar trazer Leonardo de Castro como uma testemunha e sim, efetivamente, como um colaborador, porque a Polícia Civil do Distrito Federal investigou, né, ela fez o início dessas investigações do dia 12 de dezembro e do dia 8 de janeiro e também concluiu o inquérito sobre a tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Então, ele está trazendo detalhes dessas investigações para os deputados distritais, Fred. E outra coisa, a gente vem acompanhando essa CPI muito de perto. A gente vê o trabalho dos deputados distritais muito de perto. Quais são os próximos passos da CPI, Yuri? Olha, na semana que vem tem mais um depoimento considerado importantíssimo pelos parlamentares, que é a do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, curiosamente, a gente vai completar aqui na Câmara Legislativa 3 semanas com depoimentos de pessoas que já foram ouvidas pela CPMI no Congresso Nacional. Mauro Cid ficou calado durante o depoimento, a expectativa aqui é que fale. Eu conversei com alguns deputados que acreditam que ele vai encontrar um ambiente aqui menos hostil e ele pode ser, aqui ele pode ficar mais à vontade para prestar os esclarecimentos necessários. Inclusive, esse depoimento de hoje também trouxe uma novidade. Leonardo foi ouvido no primeiro dia de trabalho da CPMI no Congresso Nacional e aqui ele se lembrou dessa tentativa de atentado à bomba, de um planejamento de atentado no viaduto da rodoviária de Brasília. E na semana passada nós tivemos a presença também do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que também complementou os dados que já havia apresentado 2 dias antes na CPMI. Então, os deputados acreditam que, mesmo repetindo alguns dos depoimentos, o trabalho aqui consegue ser mais extenso, mais completo. Inclusive, a Polícia Federal já pediu uma troca de informações com o material da CPI, alguns depoimentos coletados pela CPI aqui da Câmara Legislativa vão ser repassados ainda esta semana para ajudar nas investigações da Polícia Federal sobre os atos do dia 8 de janeiro. Com você, Fred. Yuri, muito obrigado, viu? Valeu mesmo, 12h23. Gente, olha só, operação da Polícia Federal em busca de pessoas envolvidas nos atos aí do 8 de janeiro continua. Hoje foram cumpridos 2 mandados de prisão aqui no DF, mas teve gente presa em outros estados também. Quem está na sede da Polícia Federal é Ana Bianchini, que chega aí com mais informações. Ela está ao vivo. Quem são os presos, Aninha? Com você, querida. Muito boa tarde. Boa tarde para você, Fred, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. A Polícia Federal continua, então, com a investigação Lesa Pátria para conseguir identificar mais pessoas envolvidas nos ataques às sedes dos 3 poderes aqui na capital do país, no dia 8 de janeiro. Como você disse, Fred, foram 2 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e também 2 mandados de prisão preventiva, ou seja, 4 mandados só aqui no DF. Mas quando a gente fala aí de prisão preventiva, viu, Fred, foram 10 mandados em todo o país e de busca e apreensão foram 16 nos estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e, como você disse, aqui no Distrito Federal. Os alvos, Fred, dessa 14ª fase da Operação Lesa Pátria, que está sendo feita pela Polícia Federal, é justamente as pessoas que teriam iniciado aí com os convites para o que ficou conhecido como a Festa
da Selma. Isso porque era esse nome que essas pessoas usavam ali nas redes sociais para conseguir chamar e convidar as pessoas para essas invasões sem com que eles fossem identificados anteriormente. Então essas pessoas, alvos dessa 14ª operação que está sendo feita pela Polícia Federal, são justamente pessoas que estavam envolvidas nessa participação aí, nessa fase de convites, de passar orientação para as pessoas, de ajudá-los ali com o transporte, porque muitas pessoas vieram de fora de Brasília para a capital no dia 8 de janeiro, e também passar ali algumas orientações, inclusive falando sobre essa possibilidade de ter ali um embate com a Polícia Militar do Distrito Federal. Essa operação, como eu disse para você, Fred, é uma operação permanente, ou seja, ela acontece desde janeiro deste ano e vai continuar acontecendo, atualizando apenas o número de pessoas foragidas, o número de mandados de busca e apreensão e também o número de pessoas presas até o momento por envolvimento nesses ataques do último dia 8 de janeiro. Olha só, querida, quero saber mais, porque a Polícia Federal vem trabalhando em muito. Parece que teve outra operação da Polícia Federal hoje também, né, Ana? É isso mesmo, Fred. Aproveitar que a gente já está aqui, né, em frente à sede da Polícia Federal. Hoje eles iniciaram também uma nova operação. Operação essa, Fred, que ficou conhecida como Operação Segurança Legal, com o objetivo justamente de encerrar as atividades de empresas que executam aí de forma não autorizada serviços de segurança aqui no Distrito Federal, principalmente serviços de segurança privada. Foi justamente para isso, Fred, que hoje mais de 500 agentes da Polícia Federal foram às ruas aí em busca de colocar em prática tudo que foi decidido de como funcionaria essa operação. E a gente teve acesso a uma informação aqui que fala que está prevista ainda hoje, Fred, a fiscalização de 449 estabelecimentos, entre casas noturnas, comércios e também casas de festa, porque a gente sabe que são esses os estabelecimentos que são, inclusive, obrigados a contratarem seguranças ali para conseguir fazer a segurança dessas pessoas. Essas seguranças são de empresas privadas e algumas dessas empresas privadas não têm autorização para funcionar. Então a gente pode chamar aí de empresas clandestinas. Isso porque, Fred, para ter autorização para funcionar como uma empresa de segurança privada, precisa inclusive estar de acordo com umas regras que são impostas pela própria Polícia Federal, até porque essas pessoas que trabalham como segurança, elas precisam ser submetidas a vários exames aí, né, até por questões psicológicas, criminais e até para a polícia conseguir pegar a ficha dessas pessoas. Então essas empresas que funcionam de forma clandestina são as empresas que não são cadastradas aí pela Polícia Federal, e é isso que os agentes estão buscando agora.